Olá, amigos! Estamos começando mais um programa e tenha certeza, não vai faltar coisa bonita e interessante para se ver. Duvida? Então confira os principais assuntos de hoje. O mundo mágico e lucrativo das suculentas. Um parceiro eficiente para as minhocas. Morango que vira pipoca? Que história é essa? E tudo sobre o cultivo da chicória. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Estamos bem perto de atingir os 100 mil inscritos. Legal, né? Mas para chegar lá, precisamos da ajuda de vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, faça isso agora. E não deixe também de clicar no joinha, clicar no sininho e fazer um comentário abaixo. E aí, posso contar com você? Então vamos lá! As suculentas são rústicas e exigem pouco trato. Mas o que mais chama a atenção é a sua beleza, deixando qualquer casa mais alegre e colorida. Com diferentes cores e formas até mesmo exóticas, as suculentas atraem consumidores e colecionadores. Não é à toa que sua produção pode ser uma ótima opção de negócio, ou simplesmente uma atividade recreativa, como é o caso da G, que há 4 anos se dedica às suas plantinhas. A gente vai escolhendo as que gostam um pouco mais de sol, coloco no lugar de mais sol, as de meia sombra. São poucas as suculentas de meia sombra e de sombra, né? Elas gostam de muita claridade, mas tem algumas que são de meia sombra. O grande geral das suculentas é de sol pleno. E com relação às cores dela, tem como saber? Tipo, as que são mais clarinhas gostam mais de sol, as que são mais escuras não? Ou testando? Não tem uma regra assim muito... Tem as branquelas, né, que são conhecidas como as branquelas. As branquelas, sim, elas gostam um pouco do sol ou da manhã, da parte da manhã, ou do final da tarde. Não são suculentas de ficar no sol, assim, sol pleno, como se diz, né? Como o próprio nome já sugere, as suculentas armazenam água. Por isso, a irrigação excessiva pode ser prejudicial. Como você sabe que está na hora de regar? Como você faz esse manejo? Então, aí tem aquele testinho do dedo, né? A gente coloca o dedo no substrato, estando seco, podemos regar. Tá úmido, não rega. Agora, como está muito quente, geralmente é 2 a 3 vezes por semana. Na época do inverno, assim, o tempo estando mais tranquilo, pode ser 1 vez por semana. E quanto tempo assim você passa por aqui e dá uma olhadinha se está precisando de alguma coisa? É todo dia? É todo dia, todo tempo, de manhã, à tarde, o tempo todo. Se precisa trocar de lugar, se está Sim. tudo bem? O sol está muito quente, começa a queimar algumas, a gente esconde embaixo das bancadas, arruma um sombrite, joga por cima, dá um jeito. Quando colocadas em locais com pouca luminosidade, essas plantas tendem a crescer de forma estiolada, perdendo o formato e a cor natural. Quais são os principais cuidados para quem cuida de suculentas, para evitar pragas, doenças? Assim, o substrato ele tem que ser um substrato drenável, né? Que assim que você regue a planta, ela não fique encharcada por muito tempo. Então, substrato drenável. Pragas assim eu não tenho tantos problemas, mas assim, os mais comuns é cochonilha, nematóide, né? Tem aquele oídio que ataca muito na época do frio, ele é combatido com leite, né? E no meu caso, assim, para cochonilha, eu coloco um pouquinho de água sanitária, 1 ou 2 tampinhas, em 1 litro de água e mergulho o vaso num balde, deixo lá por uns 20 minutos. Depois eu retiro e rego bem a planta e pronto. Eu não uso muito tipo de fungicida, essas coisas assim. É um remédio bem em conta, né, o leite. E com relação assim à adubação, você faz isso frequentemente ou você vê se ela está precisando ali pela aparência dela? Eu costumo usar um adubo de liberação lenta. Então ele tem alguns que tem prazo de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. O que eu estou usando agora acho que é de 3 meses.
Gê, a gente está aqui numa área coberta, né? E a gente tem um exemplo de suculentas brancas que foram queimadas pelo sol, né? Sim. Você pode mostrar pra gente o que aconteceu? Essa daqui é uma gila, né? E olha que ela queimou, eu coloco sombrite nela, mas mesmo com sombrite ela queimou, deixa eu ver, gente, aqui, ó. Olha aí, ó. Isso é queimadura. Ela gosta mais do sol, ou da parte da manhã ou da parte da tarde, mas ela não aguenta esse solzão prêmio, né? A gente sabe que caiu uma folhinha, ela acaba sozinha mesmo se plantando, né? É. Mas também tem outro método para poder propagar elas? Sim, tem o método que a gente faz a poda. Aí deixo cicatrizando alguns dias, né? Não coloco... Eu posso colocar no substrato seco, já plantar no substrato seco. Mas tem que ficar uma semana mais ou menos sem plantar. Aqui no caso eu estou deixando elas aqui só para cicatrizar, mas aos poucos ela já começa a dar raiz. Essa daí tá com bastante raiz já, né? Aí aqui nós já podemos colocar ela no substrato. Substrato que vai ser bem drenável, né? Sim. Eu não costumo colocar muito pedrisco embaixo, mas tem pessoas que gostam de colocar. Eu já coloco direto no vasinho, coloco um pouco de substrato. Eu vou colocar nesse daqui. Coloco um pouco de substrato aqui. E aqui é só fazer um buraquinho e encaixar. Nesse caso, como ela já tem raiz, eu já posso molhar ela. Essas daqui que não tem raiz ainda, eu posso fazer o mesmo procedimento, já plantar ela aqui no substrato, mas eu vou esperar ela começar a aparecer as primeiras raízes para mim começar a molhar. Se molhar antes pode dar algum tipo de doença? Pode dar podridão de caule, o caule começa a apodrecer. Esse é o caso mais fácil que você falou, mais rápido também, né? Comum, sim. E agora também se pegar as folhas... podemos fazer também por folhinha. Pode ir tirando algumas folhinhas assim, colocando uma bandejinha de ovo mesmo, posso deixar aqui assim. Não começa a molhar agora. Ela vai começar, eu não peguei as outras folhinhas, ela vai começar a nascer o brotinho aqui. Não precisa de enfiar na terra assim, porque senão ela não vai brotar. No caso, pode deixar só assim em cima, ó. Vai começar a nascer o brotinho, só depois que tiver a raizinha que a gente começa a molhar. Gê, conta pra gente quando começou esse seu amor pelas plantas. Então, há 4 anos atrás eu ganhei uma muda de uma suculenta, eu nem conhecia ainda essa muda, né? Dessa suculenta. Aí comecei a pesquisar como cuidava dela. Aí descobri esse mundo das suculentas e comecei a comprar uma, mais uma, e depois a gente vai comprando várias, né? E fazendo mais mudinhas. É muito gostoso, é uma terapia assim, venho ver elas todo dia, tenho cuidado de regar, fazer replante. A gente vai conversando, falando bom dia para todas elas, uma por uma de manhã. Na propriedade da Gê, dedicação e criatividade não faltam, mas também são encontradas nos vasinhos e nas esculturas confeccionadas por ela. Eu fiz um vasinho de cimento, eu vi no YouTube, né, como fazia vaso de cimento. Eu comecei a fazer vaso, aí depois comecei bichinho e fui embora. Tem milho que nem parece milho, sabia? Esse que vamos mostrar hoje até se parece com uma fruta bastante conhecida, bem diferente. Tá curioso? Então assista a reportagem. Milho é milho, morango é morango, não é verdade? E o milho morango? Já ouviu falar? É isso mesmo, ele existe e, ao contrário do que possa parecer, não é um fruto do trabalho de algum cientista louco, não. Trata-se apenas de uma variedade de milho ancestral que se assemelha a um morango, por ter espigas menores, grãos miudinhos e uma cor vermelha viva, muito, mas muito bonita.
Mas o que torna esse milho tão incrível é que ele rende uma mini pipoca deliciosa. Ainda raro aqui no Brasil e na maior parte do mundo, ele é cultivado tradicionalmente nos Estados Unidos, sendo utilizado, na maioria das vezes, como elemento de decoração. A produtividade dele é baixa, mas os agricultores gostam de reservar uma pequena área para produzir a sua pipoca preferida. It's a great one for smaller gardens because the plants don't get too tall. So the seeds are quite small because they grow on a smaller sized cob. And this is an heirloom variety too, so you can save the seeds each year and grow it again and again. Por ser uma variedade crioula, o milho morango é rústico, pouco exigente e com boa resistência às pragas mais comuns da lavoura. Corn works well if you directly sow it in the garden where you want it to grow, but I've just decided to put it in these seed trays here because I just don't want the birds digging it up, and it means I can keep a bit of a closer eye on it. And I'm sowing these in late spring because they need a good 3.5 to 4 months of nice warm weather to grow and mature. Com a cultura já em pleno desenvolvimento, é possível identificar as diferenças da variedade. O porte das espigas é significativamente menor, mas as cores que a tornarão especiais já começam a aparecer. The popcorn plants have developed the tassels now on the top, which is the male parts that drop the pollen, and it's kind of cool that the pink colour comes through on this part of the plant too. And the ears and the silks are forming lower down as well, which is the female flower where the pollen needs to land. And every single one of these silks is connected to an individual corn kernel, so each silk needs to have pollen land on it to form a nice full cob of corn. Para garantir o sucesso da lavoura, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente se houver outra cultura de milho comum na mesma área. I deliberately planted my popcorn and sweet corn about a month apart because if they end up both dropping pollen at the same time and end up cross-pollinating, it can mess up the quality of your sweet corn and make some of the kernels taste not very nice. So keep that in mind if you're growing multiple varieties of corn. Either plant them nice and separate or sow them around 3 to 4 weeks apart. In future though, I'll probably plant the popcorn first and the sweet corn second because popcorn takes a bit longer to fully mature and dry on the plant, whereas sweet corn you can pick fresh and you don't need to leave it on there for that extra amount of time. Colheita feita, é hora de experimentar essa delícia, que faz a alegria da criançada. Oficialmente, não existe milho desta variedade no Brasil. Porém, numa rápida pesquisa, a equipe da Revista Rural encontrou sementes de milho morango à venda no Mercado Livre e até na Shopee. Então, quem quiser, é só experimentar. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer o seu nome completo e onde mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Clemilda Abreu, José Walter Marcondes Bueno, Lino Mascarenhas, Gilson Natividade, Marcos Santos, Rubijan Chaim, Valdemar Pires, Divino Márcio e Francismar Monteiro. O Douglas Turíbio pediu mais reportagens sobre piscicultura. Douglas, a gente costuma falar bastante do assunto e vamos trazer cada vez mais coisas sobre essa atividade tão importante. Então siga acompanhando a gente. O Fernando Júlio Mendes sugeriu uma matéria sobre fábrica de ração na propriedade. A ideia é boa, viu, Fernando? Vamos correr atrás. A Veleda Richter, de Cerro Branco, no Rio Grande do Sul,
pediu uma reportagem sobre a criação de rãs. Olha, Veleda, a gente já está trabalhando nisso e só não saiu ainda por questões de agenda. Mas aguarde, que logo logo a gente mostra aqui. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Nem só de grandes laticínios vivem os produtores de leite. Para os pequenos, essa é uma boa maneira de escoar a produção. São 6 horas da manhã e a vida de quem mexe com a pecuária de leite já está super ativa. Não tem fim de semana, não tem feriado, todo dia é dia, toda hora é hora. É isso mesmo, né, Rodrigo? O pessoal que trabalha com leite não tem descanso não, né? É isso aí mesmo, você vê aí por pleno feriado e estamos aí começando a preparar as coisas para ir buscar o leite. Qual que é a rotina de vocês aqui? Toda segunda, quarta e sexta, pegamos o caminhão essa hora e vamos para os produtores, nas cidades vizinhas aqui em Itu mesmo, recolher o leite do pessoal. O trabalho da queijaria começa a partir daqui? Começa a partir daqui. O caminhão já está aqui pronto para partir então ir em busca deste leite e nós do programa Revista Rural vamos acompanhar. Bora lá, gente! Com o pé na estrada, nossa primeira parada foi no sítio Bom Jardim. E para chegar nele foi preciso muita atenção, já que a entrada é uma pequena porteira que fica ao pé da rodovia. Aqui a propriedade vem desde o meu avô, né? Que ele sempre teve atividades rurais assim, e aí meu pai, que a vida inteira ele tirou leite e formou os filhos, saiu daqui, né? E aí depois, hoje ele está com 93 anos e agora ele está meio descansando um pouco, né? Mas é isso aí, é uma vida de trajetória em cima do leite, né? Com 40 cabeças no rebanho, sendo 18 em lactação, Maurício produz 120 litros por dia e vende para a queijaria pelo preço de R$ 2,50 ao litro. Qual que é a importância de empresas como essa darem essa, vamos dizer assim, essa moral, né? Essa participação aos pequenos produtores pro sustento de vocês na atividade? Isso ajuda muito, né, o produtor, né? Que nem a queijaria, eles hoje em dia, que nem antigamente, se vendia o leite na rua, agora não pode mais, né? Então é uma parceria que acaba dando uma sustentabilidade para nós, né? E o que tirar vai lá, então é uma coisa muito boa, né? Economicamente é um seguro para vocês, né? O leite ele não é uma atividade muito rentável, mas ele é um pinga-pinga, né? Que aí vai ter que fazer um ajuste na propriedade e aí encaixar com as despesas com a entrada, né? No sítio, algumas reformas e melhorias estão no plano do pecuarista. E por isso, todo o dinheiro da venda do leite já tem a destinação definida. Esse dinheiro ele retorna tudo aqui mesmo, né? Então a gente nós estamos ainda numa fase aí de melhoramento de rebanho, que teve uma fase aí que ficou meio quieto aqui, né? Vamos dizer assim. E agora nós estamos investindo aí em melhorar um pouquinho o rebanho. Então injeta tudo aqui mesmo, né? Hoje o leite ele é bem restrito a pagar a despesa e sobrar um pouquinho mais, um pouquinho a coisa, né? Então é meio apertado. Saindo da propriedade, seguimos caminho até outra fazenda. Ao chegarmos na Paraíso, as 40 vacas girolando estavam sendo ordenhadas. Por lá, diariamente são tirados de 400 a 420 litros de leite. Eles estão sempre passando, sempre dando alguma informação que a gente precisa, a gente está sempre buscando com ele qualidade de leite, vendo o que pode ser feito, até o próprio negócio do leite em termos de custo.
essas coisas, a gente sempre está junto com a gente, né? Da mesma cidade, pertinho. Então, pra gente é muito mais favorável do que pegar um laticínio de grande porte, que às vezes eles também não tem linha nem para vir buscar o leite nosso por ser pouco, né? Então é muito melhor pra gente. Hoje, qual que é a tua opinião do desenvolvimento dos pequenos produtores de leite aqui da região em relação tanto aos grandes quanto aos pequenos laticínios? Hoje está acabando. Hoje estão acabando. Bastante gente, por causa de custo, está parando. A gente tem bastante amigo que está meio que parando com o leite, né? Então a gente fica meio preocupado também de não parar também, né? Porque meu avô vem mais de 25 anos já mexendo com leite. Agora eu assumi a frente, então, mas a gente está sempre pesquisando coisa para a gente poder continuar com o trato, para não parar com o leite, né? Que a gente viveu disso até hoje, a gente quer continuar. Quanto você está vendendo de leite hoje? O Rodrigo, ele pagou pra gente R$ 2,80 o litro. Para vocês é um preço satisfatório? Tá bom, porque o que é ruim pra gente é custo, né? Que nem eu vivo conversando com o Rodrigo, é isso aí. O problema nosso é custo, tem que baratear o quanto mais pra você ganhar alguma coisa. Como a gente é pequeno, então a gente trabalha com centavos, né? Para você ficar confortável aqui, quanto que você deveria pôr no bolso, tirando já o custo do litro do seu leite? Cara, é variável, né? Um real seria muito bom. Até falar, seria bom ganhar até 5, né? Mas a faixa é isso aí. A gente também não pode explorar e nem ser explorado. Bom, o leite já veio das fazendas, já foi descarregado aqui na queijaria. Inclusive, nós já estamos dentro da queijaria, por isso eu estou protegido da cabeça até os pés. A partir de agora, esse leite começa a se tornar de fato um queijo. A primeira parte é a da pasteurização, onde uma máquina, através de uma tubulação de inox, manda o leite para o tanque. Aqui faz a tiragem do creme, né, da gordura, as impurezas do leite, onde limpa e manda para lá. Com 75 a gente transfere o leite para a sala para a produção lá no tanque, né, vem para cá. Aí aqui, como já pasteurizou, né, então ele está caindo no tanque. Aqui a gente vai fazer uma mussarela, né, são 1000 litros de leite. Aonde o processo são 45 minutos, né, até ele encher, aí onde tem o processo da coalhagem, daí depois o dessoramento da massa também, porém uma massa cozida, né, tem que elevar até 42 graus, para a gente poder filar no dia seguinte. Este primeiro passo é igual para todos os tipos de queijo. Na produção do frescal, por exemplo, a próxima etapa é diferente. É preciso cortar a massa e passá-la pela dissoração, que não deixa com que o queijo forme bolinhas e grude um no outro, permitindo assim que ele fique bem soltinho. Questão de quantidade de litros, como que funciona nessa parte aqui? São 6 litros para um queijo. Regina, explica então esse processo, o que os meninos vão fazer a partir de agora. Bom, a partir de agora o Caio e o Lucas eles vão fazer a informação do queijo, porque eles já fizeram um processo, né, de dissoração, né, o processo de colocar o sal, né, para dar o pontinho nele, ele já está pronto para eles informar. Aí eles vão fazer a informação dele agora. Pega no balde, coloca ali, eles vão passando a mão, né, o Caio vai ficando ali fazendo a formaçãozinha dele ali dentro da placa, né? O processo é simples. Deu ponto no queijo, ele está perfeito para fazer. Terminou a parte da formação, aí eles vão para a bancada. Nós estamos aqui, ó, passando frio, literalmente porque estamos na câmara fria, né, ô Regina?
O queijo veio ali daquele processo da informação e depois da virada. Aqui está na sua mão. Quanto tempo a partir de agora ele fica aqui nesse espaço, nesse frio? Ele fica nesse frio a -5, mais ou menos, 48 horas após o processo final que vai para a embalagem daí. A temperatura ideal é esse -5 graus que nós estamos sentindo aqui? -6, ele pode chegar até -8. Até -8. -8, é o correto da câmera para esse processo. Mais ou menos aí já começa a não fazer... Já não fazer o efeito, já não ter uma qualidade legal. Então, daí tem que sempre ficar de olho nos termômetros, acompanhar todo o processo. Estou aqui todo dia fazendo a verificação, se não tem nada de errado. Tem que ficar atento a tudo, tem que olhar, não pode deixar passar nada aos olhos, porque senão pode dar complicação. Com a tua experiência, depois de tudo que a gente acompanhou, qual que é o segredo de um bom queijo hoje? Olha, o bom queijo hoje é você seguir ele, o processo correto e, acima de tudo, com muito carinho, que é o mais importante. Deixando a câmara fria, os produtos são embalados e levados até a última parte da produção, a sala de expedição. Após o processo de 48 horas, né, para embalagem, aqui está o produto final. Embaladinho, bonitinho, bebida, queijo fresco, palito, provolone, Minas padrão, manteiga barra. Aqui é o produto armazenado final. Depois de conhecer a produção do queijo, eles estão aqui, os produtos já na mesa. E também aqui sentados para bater um papo com a gente, a Fernanda e o Rodrigo, que são casados e donos aqui da queijaria Bonani. Fernanda, conta pra gente como começou esse trabalho de vocês na queijaria. A queijaria, o meu esposo, antes de nós casarmos, né, ele já tem uma leve história sobre o leite, sobre o queijo, mas era um produto que não tinha uma certificação. Então a gente nunca podia crescer, né, por causa dessa legalização. Mas nós casamos em 2007 e em 2009 nós começamos a voltar a produzir o queijo, né, juntamente com ele, e buscar a lei da certificação, né, porque as pessoas elogiavam muito o nosso produto, porém não tinha certificação, então a vigilância às vezes barrava nós nos estabelecimentos. A luta do casal foi grande e a partir de 2014 eles começaram a conseguir as certificações e mudar o rumo do trabalho. Hoje a gente pode vender em todo o território nacional e isso foi muito gratificante para a gente, né? A gente conseguiu se destacar e correr atrás do sonho nosso. Vocês hoje têm uma gama de produtos grande, né? E eu acho que é uma coisa que é importante para uma queijaria ter tanto produto à disposição, né? Sim, a gente tem uma variedade de produto. O carro-chefe nosso é o queijo branco, né? Onde é um queijo bem leve, onde o pessoal gosta mesmo. Até as pessoas falam assim, nossa, não consigo comer outro queijo a não ser o de vocês. Mas isso nos deixa até contente, né? Porque a gente sempre luta para fazer o melhor. E agora, em contrapartida, a gente está se dedicando também ao nosso parmesão, que em feiras que nós participamos, as pessoas ficam apaixonadas pelo parmesão. Agora, Rodrigo, esse papo nosso todo, de tudo que a gente está acompanhando nesse dia, vai muito da parceria de vocês também com os produtores, né? Os produtores falaram da visão deles, né, de ter uma queijaria, um laticínio que vá lá buscar o leite, etc. Mas e da parte de vocês? Como vocês enxergam esses pequenos produtores da região que são parceiros da queijaria? Os pequenos produtores são uma parte bem importante da queijaria, porque produzem a nossa matéria-prima e a gente tem um contato direto com eles conosco, para a qualidade do leite, para ter o leite o ano todo, sendo que se eles fossem vender um leite para um laticínio grande, nem sempre teria o valor como para a gente, um produtor pequeno, para um laticínio pequeno, né? Eu acredito que eles conseguem obter um preço melhor, uma maior participação e às vezes até vendendo os próprios queijos nossos mesmo aqui para os amigos, alguns têm lojas e também vende um produto nosso que vem do leite deles. O pequeno produtor, eu acredito que ele tem muito boa vontade e com um pouco de apoio,
ele também é capaz de produzir produto de qualidade. Sem contar que é uma cadeia, né? Tem o queijo, mas antes do queijo tem o colaborador, antes do colaborador tem o produtor e assim por diante, né? A família do produtor rural, eles vivem disso, né? Então, valorizando eles, todos nós estamos satisfeitos também. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, quero te pedir uma coisa. Clique no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem no comentário. Isso nos ajuda a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Sidney Vidal, Antônio Mauro, Jorge Ortiz, Aline Roberta, Wendel de Chagas, Raimundo Gregório da Silva, Onésimo Ferreira, Mohamed Sayed, Jair Cardoso e Daniel Gratner. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Já ouviu falar dos gongolos? Eles são muito eficientes na produção de composto orgânico e já existem produtores que encontraram nele um bom parceiro para as minhocas. Sabe o piolho de cobra? Ele também é chamado de gongolo e tem uma função tão importante quanto a minhoca. Esses carinhas são invertebrados do solo que têm a capacidade de produzir substrato de alta qualidade em qualquer lugar. A estimativa é que mais de 12 mil espécies vivam em ambientes úmidos, de baixa luminosidade e se alimentem de materiais orgânicos. Uma grande diferença do processo de vermicompostagem, que é a compostagem promovida pelas minhocas, da compostagem promovida pelo gongolo, a gongocompostagem, é o tipo de material utilizado. As minhocas elas conseguem processar muito eficientemente os resíduos animais, como os diversos tipos de esterco. O gongolo ele é muito eficiente triturando resíduos de origem vegetal, que são muito comuns na propriedade. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui, por exemplo, é palha da folha de bananeira, que ela é bastante fibrosa. É importante sempre ter um material rico em nitrogênio. Para isso a gente utiliza folhas de leguminosas arbóreas. Nesse caso aqui é a pata de vaca. Um material que é bastante encontrado até em áreas urbanas é o papelão, que ele é basicamente celulose e o gongolo é capaz de processar esse material. Ali a gente tem materiais muito fibrosos, como casca de vagem de leguminosas arbóreas e outros materiais muito frequentes, como aparas de grama e capim colonial. Os gongolos ficam em locais com matéria orgânica, facilitando a sua busca. Uma vez encontrados, é hora de montar a compostagem. Aqui no gongolário, nós temos aqui esse anel de concreto e ele tem capacidade nominal para 500 litros, mas você pode utilizar a capacidade máxima ou utilizar a quantidade de resíduo que você tem disponível no momento. Esse anel aqui, ele tem essa chapa de aço galvanizado que ela vai evitar a saída dos gongolos, porque o anel ele é rugoso e os gongolos podem escalar e sair da pilha de composto. Se o produtor não tiver condições de colocar essa chapa de aço, ele pode estar fazendo uma cobertura com uma espécie de sombrite e amarrando as laterais, que vai dar certo também. Outra coisa que tem que tomar cuidado é evitar o excesso de umidade para que os gongolos não morram. E no nosso sistema aqui nós temos um fundo de pedra, né, britada, porque quando for fazer a manutenção da umidade semanalmente ou quando necessário, o excesso de água ele é drenado, né, para a parte de baixo. E assim, depois de ter essa camada de pedra, você pode colocar um sombrite ou até mesmo um saco de ráfia para evitar a saída dos gongolos ou a entrada de algum organismo dentro do processo. E você pode estar fazendo adaptações. Se você não tiver um anel de concreto, você pode estar usando recipientes alternativos, desde que seja tomada atenção para que, se ele for de fundo liso, você faça os furos para que essa água possa ser drenada. No processo de produção, quanto mais diversos forem os materiais, melhor será o resultado.
Os especialistas apontam que a proporção deve ser a seguinte: 40% de materiais ricos em nitrogênio, 50% de outros resíduos vegetais e 10% de materiais lenhosos ou celulósicos. A cada 500 litros de resíduos é preciso 3.600 gongolos. E vamos adicionar então os gongolos para efetivamente começar o processo de gongo-compostagem. Eles ficam fechadinhos assim, mas daqui a pouco eles já vão começar a desenrolar para começar o processo de fragmentação do material, que é o ato da alimentação dele. Nesse caso aqui, eu não vou precisar cobrir, porque essa chapa de aço ela vai evitar a fuga do gongolo, porque é liso e ele não vai conseguir subir. Ele pode até subir numa metade, mas ele vai escorregar. Se não tiver essa chapa de aço, o ideal é que você cubra com sombrite, outro material, para evitar a fuga. E a manutenção, ela se dá semanalmente, só na questão de você controlar a umidade, que tem que estar em torno de 50% a 60%. Se você chegar aqui na pilha e ver que está úmido, não há necessidade de molhar. É importante também que esteja num local coberto, porque se você estiver no ambiente, o que pode estar acontecendo? O excesso de chuva vai começar a lavar o composto que está sendo preparado por eles e vai haver a perda de nutrientes. Então, um ambiente coberto não só vai proteger a lixiviação dos nutrientes, né, a perda desses nutrientes, mas também vai dar um conforto térmico melhor para os animais trabalharem. A redução do volume dos resíduos pode ser de até 70%. Quando retirado o composto, ainda fica um material mais grosseiro que o piolho de cobra não ataca. É preciso então que ele seja peneirado para que depois de 2 dias esteja pronto para a produção de mudas ou adubo orgânico. O bom composto é capaz de fornecer quantidades satisfatórias, níveis médios ou até altos, de nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, que são requeridos, né, em quantidades diferentes, dependendo da espécie de hortaliça ou de fruteira. Outra questão também que é muito importante, ainda mais no setor de horticultura, é a questão da condutividade elétrica. E o GOM composto tem uma condutividade elétrica em torno de 0,7 a 1 decisimens. Então ele se mostra eficiente nessa qualidade química também. O efeito do GOM composto na produção de muda reflete também numa boa produtividade no campo. Então uma muda bem nutrida, bem desenvolvida, com um torrão bem estruturado, faz com que na hora do transplantio haja uma menor necessidade de replantio, então a taxa de pegamento é mais elevada, a sanidade da planta ela é bem favorável, a qualidade nutricional dessa planta também é elevada e isso reflete então numa boa produtividade final das hortaliças. Para quem aplica na prática, esse aliado poderoso é visto com bons olhos. E o melhor, está disponível em plena natureza. A gente começou com a proposta de fechar o ciclo da matéria orgânica do nosso quintal, né? A gente já trabalhava com tratamento, com reciclagem de resíduos orgânicos de cozinha e a gente está numa região que produz muita matéria orgânica de poda, né? Muito resíduo de poda. Então a gente começou com a ideia de processar esse resíduo dentro dos próprios quintais, né? Para parar de exportar essa matéria orgânica. A gente começou com um processo de compostagem com minhocas e os gongolos começaram a aparecer nas nossas pilhas de compostagem. Também tentando disseminar justamente essa lógica de reciclagem, né? E de reutilização dessa poda tão rica. Então a gente conseguiu fechar esse ciclo que era tão esperado pela gente. E o gongolo acabou sendo, acho que um super plus, assim, né? Ele fecha com chave de ouro um processo de compostagem, porque ao invés de ter um humus de minhoca, ou mesmo de ter uma terra preta, né? Uma terra vegetal, a gente tem um material que está se mostrando aí incrível, né? Com excelentes qualidades. Transformar o que algumas pessoas consideram um lixo num produto riquíssimo. A gente está tendo essa receptividade, a gente também agora está tentando ampliar um pouquinho, colocando algumas lojas de paisagismo. Então acho que a gente também tem esse desafio de tornar o GOM composto mais universal aí também e conhecido nessas esferas também de mercado. E até porque a gente tem uma produção bastante artesanal, né? A gente não produz em larga escala, né? Então a gente tem visto que as pessoas que estão se interessando pelo GOM composto até são pessoas que estão ligadas à agricultura urbana ou quem tem plantas ornamentais em casa, gosta de cuidar dos vasinhos. Então para o produto que a gente tem feito, que é numa escala artesanal, esse público tem tido uma saída bacana, né? O que a gente produz hoje a gente compartilha, ou a gente vende ou a gente compartilha de alguma forma. Com um modo de produção um pouco diferente, a troca de informações entre agricultores e pesquisadores gera um aprendizado mútuo, trazendo ainda mais coisas positivas para o mercado.
Primeiro a gente recebe o resíduo de poda, né? Então esse resíduo de poda vem bruto, a gente tritura esse resíduo de poda e coloca nessa primeira baia. E aqui uma coisa importante assim, a gente mantém o revolvimento dela, né? Então com aquele garfo aqui, né, a gente tomba ela semanalmente, né, para permitir que esteja sempre circulando o ar. Então a gente toma para lá, toma para cá, e isso nesse processo aqui ela fica de 15 dias a uns 25 dias, mais ou menos, nessa primeira baia. É uma pré-compostagem então desses resíduos, né? É uma pré-compostagem desses resíduos, né? Aqui ele já começa o processo de compostagem e aqui a gente já vai encontrar alguns gongolos, né? Mas eles aparecem mais para os estágios finais. Então aqui nessa primeira baia ela passa mais ou menos uns 20 dias, aí a gente tomba ela, depois desses 20 dias tomba para essa segunda baia menor, então o volume dela reduz bastante, né? Então cada baia dessa a gente calcula aí mais ou menos uns 1000 litros, né? Porque ela fica cheia, e aí o volume vai reduzindo, a gente transfere para essa baia do meio, ao transferir para essa baia do meio a gente liberou essa baia para receber mais poda, né? Então, interessante é que os gongolos vão espontaneamente para essa pilha. Nessas aqui eles vêm espontaneamente até porque são, né, as espécies estão aí, né? Então aqui passa mais uns 15, 20 dias mais ou menos. Nesse outro processo a gente continua com o processo de tombamento, mas aqui a gente está numa região muito úmida, né? Então uma coisa que a gente percebeu, a gente acabava tirando um composto muito úmido, então até na hora de peneirar depois o humus ficava difícil, né? Então a gente viu que precisava controlar um pouco a umidade, então a gente montou um terceiro estágio, que aí já é esse daqui com as telhas, né? Que a gente até tá pra... Então nesse estágio aqui a gente já consegue controlar a umidade, então é o terceiro momento, né? Esse material depois ele é tombado para cá, e aí a gente já tem um material que fica um pouco mais seco e pré-compostado já, né? Você vê que ele já está bem mais compostado do que aquele primeiro. Já está mais fragmentado. É interessante, né, que ele está bem umedecido, né? Então ele está cheio de água e com certeza também cheio de micro-organismos, né? Então, ele já está aqui meio amaciado, né? Já está super amaciado, né? E aqui se a gente procurar a gente até acha uns gongolos. A gente acha um por aqui, mas... Aí, ó. Nessa caixa aqui então, além dos gongolos que vêm naturalmente, né, que vem daquele lá da baia de composto, a gente inocula os gongolos aqui também. Então cada vez que a gente peneira, sobram, né, tem uma série de gongolos que ficam ali com um material super rico. Então parte desse material volta para cá e aí a gente coloca esse alimento para eles aqui. Aí, ó. Aqui ele já está adquirindo uma outra conformação, já tem o processo de fragmentação aqui desse material. Sim. Então aqui o que a gente, até mais porque eles começam sempre do fundo, né? A gente inocula para cá. Então a gente já começa a perceber aqui, né? O composto, então são essas bolinhas, né? Que são as fezes do animal, que são composto. Isso mostra que não há uma fórmula única, uma receita única. O importante é que a gente tenha aqui condições mínimas, que a gente tenha uma manutenção adequada da umidade, que a gente tenha uma mistura de materiais mais fibrosos e menos fibrosos e que tenha aí um acompanhamento do gongolo, né? De remédio para cólicas ao prato de salada, a chicória tem um lugar garantido na horta e no coração dos brasileiros. Encontrada em pratos quentes e saladas, a chicória é uma boa alternativa para substituir o espinafre e a couve. E o cultivo você conhece? A chicória ela pode ser cultivada durante todo o ano. A gente tem variedades que são mais adaptadas às épocas de chuva, que toleram pintas, que são bacteriosas que entram na folha e que perdem qualidade de folha. Mas, no geral, podem ser plantadas o ano todo. As principais áreas de cultivo da chicória são em campo aberto, como a gente vê aqui. Os produtores costumam fazer um plantio sobre o mulching, que é esse plástico que permite que a planta cresça e evite a entrada de plantas daninhas. Então, o produtor tem um campo mais limpo, né? Mas pode ser plantado na hidroponia também, mas preferencialmente no campo aberto. No campo, a maioria dos produtores iniciam o plantio por mudas, e o ciclo médio total dura cerca de 75 dias. Antes de tudo, a análise do solo é muito importante, para que seja feita a análise do que precisa, o que está em falta, e a adubação de plantio é extremamente importante, e também as adubações de cobertura, que vão dar longevidade para a planta chegar num porte como a gente tem aqui no campo, as plantas cheias
tem que ter a adubação contínua ao longo das semanas também de cultivo. Além dos diversos benefícios nutricionais, a aparência saudável dessa hortaliça é fundamental no momento de comercialização. Hoje a gente tem algumas doenças transmitidas por viroses. Então tem um insetinho muito conhecido no campo que é o pulgão, ele transmite algumas viroses. O trípis também está muito presente nessa área e traz uma doença chamada vira-cabeça, onde a planta não cresce normalmente e a cabeça dela começa a não soltar folhas, ela diminui a incidência de folhas. E a gente tem também as bacterioses, que são pintas que entram nas folhas e vão perdendo a qualidade. Para atender às expectativas do consumidor final, a escolha da variedade e o planejamento do plantio garantem os melhores resultados. Aqui a gente tem a Eloá, que foi o último lançamento da Sakata, e a planta da Eloá ela é uma planta um pouquinho mais baixa. Do nosso lado aqui a gente tem a Helena, que é um híbrido já de tradição no mercado há mais tempo. A Helena ela tem uma folha mais larga e uma planta mais alta também. A diferença das duas é a arquitetura de planta. E a Eloá ela é mais indicada para os semeios de verão, onde a gente tem maior incidência das pintas, das bactérias. A Eloá tem uma resistência superior para essas doenças. O espaçamento das plantas de chicória, a gente utiliza basicamente o mesmo espaçamento na alface, que é de 30 a 35 centímetros entre planta. Então a gente divide em 2 canteiros, né, e uma diferença de 50 a 60 centímetros entre planta e 30 entre as plantas do canteiro. Quando a gente faz um plantio mais adensado, ou seja, quando a distância de uma planta para outra ela está mais apertada, a tendência da planta é crescer mais para cima, ela não cresce tão aberta. Então é muito importante para o produtor a gente entender qual que é o perfil do mercado, se ele quer uma planta mais aberta, com mais folhas, para a gente fazer um espaçamento maior. Assim a gente tem, como o consumidor tem a preferência, atender com a preferência do consumidor. E o programa está terminando. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Quero te ver aqui de novo na semana que vem, ok? Até lá!